Fala pessoal, tranquilo. Rapaziada, como vocês sabem, eu faço muitos vídeos falando de óleo. Então muita gente com isso vem me perguntar a respeito de marcas, se tal é boa, se tal é ruim, vale a pena, não vale, melhor, pior. É um assunto muito delicado, sempre muito delicado, porque é muito técnico, envolve muita coisa que a gente não tem acesso, fica difícil determinar. Felizmente a gente tem uma questão cultural aqui muito grande, com o lado comercial, com o marketing, com as crenças populares, as coisas que se formaram. Vou dar um exemplo, tá? Muita gente continua achando, amortecedor Ecofap, pneu para carro, qual é o melhor pneu? Goodyear. E assim vai. E não é bem assim, né, pessoal? As coisas mudam, marcas chegam, algumas marcas pioram ou melhoram. Muitas marcas hoje têm parcerias onde ela simplesmente coloca o nome dela no produto, mas não é ela quem participa em nenhuma das partes do processo de fabricação, de produção, de montagem, o que seja. Isso é muito comum. E isso também está no mundo dos lubrificantes. Muitas empresas têm parceria, muitas empresas fazem parte do mesmo grupo, muitas empresas usam a mesma plataforma, ou seja, a mesma indústria para fazer os envases, a mesma matéria-prima. O que obviamente não se segue é a questão da carga de aditivos, é a assinatura específica da formulação, porque não pode. Isso aí é uma propriedade intelectual e você não pode copiar. Porém, os ingredientes, né, são exatamente o mesmo. É o mesmo que eu vou fazer um bolo aqui, vou fazer dois bolos diferentes na minha casa, tá? Similares, digamos assim. O material que está na minha casa é o mesmo, tá? A mesma bandeja de ovo, a mesma farinha de trigo, o mesmo açúcar. O que vai mudar são as quantidades. Então a questão do lubrificante, desde que ele atenda às normas tem a sua regulamentação certinha, seja de uma empresa séria, pessoal, você pode utilizar tranquilamente. Não precisa ficar romantizando ou endeusando marcas. Mas muita gente também fica preocupado com a questão justamente da qualidade ou de confiar nas marcas. E aqui no Brasil, a ANP é que faz a regulação. Ou seja, para você vender o lubrificante, você tem que estar totalmente regularizado, via de regra, né? E as empresas grandes normalmente estão. E a própria ANP faz um acompanhamento muito bacana do que está sendo vendido no mercado. Constantemente, eles estão fazendo avaliações de lubrificantes para ver a qualidade, se está respeitando aí as normas. Então como é que eles fazem? Eles não recebem a amostra da empresa, porque aí seria muito fácil algumas empresas tentarem aí forjar testes, entendeu? Mandar uma matéria-prima específica para um teste. Não é assim que funciona. Nos próprios boletins que a ANP divulga, isso é público, você pode consultar aí no site. Ela age da seguinte maneira: ela compra, literalmente, tá, pessoal? Ela vai em diversos pontos de venda espalhados pelo Brasil, compra o óleo específico que ela vai testar, e esse óleo ele é mandado aí para unidades parceiras, universidades, para a própria ANP, tá? Tem empresas credenciadas aí, como são muitos produtos e tem a questão da logística e tudo mais, tem empresas, principalmente universidades aí, que fazem essa análise do lubrificante novo, tá? Para ver se ele está enquadrado. Então assim, é uma coisa muito séria.
É um negócio bastante criterioso e que visa aí ao máximo tentar eliminar questões de esquemas. Então o lubrificante ele passa por diversos testes para ver se ele se enquadra na questão da aditivação, na categoria aí API, SAI, se o registro está certinho, se a quantidade está dentro dos padrões mínimo e máximo, né, nas margens de tolerância. Então existe todo um teste. Portanto, caso você queira ver se o lubrificante que você usa, ou que você pretende usar, ele está ok, acompanhe. Eu sugiro isso. Não acredite em mim, não acredite em nenhuma pessoa, não vá atrás de propaganda de TV, de canais, nada disso. Vá na ANP e pesquise o histórico do lubrificante que você quer. Você vai achar lá que eles testam de lotes diferentes, em tempo diferente, em lugares diferentes, e você vai ver os resultados. E aí você vai ver se está tudo certo, se está tudo conforme ou não conforme, que é o termo que a ANP usa nos seus relatórios. E aí ela especifica o que está ou não conforme. Normalmente quando está conforme é porque está atendendo tudo, viscosidade, aditivação. E lá vocês vão ver que marcas grandes já foram reprovadas, como por exemplo a Petronas. Caso o pessoal não saiba, aí Petronas, por exemplo, é a patrocinadora da Mercedes na Fórmula 1. Então é uma empresa global, seríssima, mas que acontecem casos específicos onde existe algum tipo de problema no lubrificante ou no registro, ou alguma coisa do tipo, tá? Isso é de certa forma comum acontecer, mas lembrando que isso tem que ser casos isolados. E lógico que vai depender aí do que aconteceu especificamente, né? Do que é que está não conforme. Porque, por exemplo, há empresas que vendem óleos que não existe nenhum tipo de aditivação. É basicamente um óleo bruto, puro, óleo base somente. Então uma empresa dessa, me desculpa aí, mas eu não considero como séria, tá? Só que esse não é o caso do que aconteceu na Petronas, tá? Eu só usei ela como exemplo para as pessoas também não ficarem habitoladas de que uma empresa muito grande não pode cometer erros. Pode, tá? Como qualquer empresa, pessoal, no planeta vão existir problemas. O que esses problemas não podem ser numa quantidade muito grande e nem recorrentes. Falhas acontecem, tá? Falhas acontecem. Uma contaminação, um fornecimento de matéria-prima que veio ruim naquele momento. Então, como eu falei, acontece como no seu trabalho, como em qualquer lugar. O problema é isso ser constante, tá? E você vai ver que é por isso que eu falo que, via de regra, as grandes empresas não têm esse tipo de problema. Quase sempre todos os seus produtos estão conforme. São casos muito pontuais que dá não conformidade, tá? São exceções. A regra é dar tudo certo. Então a minha indicação é essa. Acompanhe a ANP, que é uma empresa, um órgão no caso, né? Um órgão sério, responsável. Os testes são feitos, os resultados são públicos. Como eu falei, empresas grandes já foram pegas, empresas pequenas também já foram pegas. Então, pelo menos a princípio, não dá a entender que existe uma proteção ou algo do tipo. Então, quando você quiser saber se um óleo é bom, se funciona, se ele atende ao padrão que ele se enquadra, ou que ele se propõe, como por exemplo um 10W30 API SL, não vá perguntar ao seu amiguinho, não vá perguntar em canal de YouTube, não vá perguntar principalmente em grupo de Facebook, certo? Em fórum de moto, que a maioria não sabe absolutamente nada do que está falando. Tudo baseado em nada, certo? Procurem um órgão sério que faz testes constantes, e aí você vai ter um embasamento maior para saber que o que você está colocando no motor da sua moto é de qualidade. Por isso que procurem a ANP. É o melhor lugar para vocês acharem aí a resposta
para essa informação que vocês estão buscando, beleza?